você da história de um dos maiores vultos do Novo Testamento. A pessoa que mais escreveu livros no Novo Testamento. Um homem que teve uma conversão genuína no encontro com Jesus. Um homem que foi, a Bíblia diz que ele teve um encontro, e esse encontro foi marcante na vida dele. E esse homem foi relevante no Evangelho. Ele fez muitas coisas. Estou falando do apóstolo Paulo. Deixa eu dar o currículo desse homem, para que você tenha um perfil dele. Saulo de Tarso, judeu da tribo de Benjamim, tinha a cidadania romana, foi formado aos pés de um dos mais renomados rabinos, chamado Gamaliel, doutor na lei, falava hebraico, grego, aramaico, pregador do evangelho, fazedor de tendas. Dos 39 livros do Novo Testamento, 13 livros foi ele que escreveu. Em missão, naufragou 3 vezes nas suas viagens, pregou em torno de 40 cidades, aonde o transporte não era de carro, era transporte de navios e animais. Edificou diretamente 14 igrejas e dezenas de igrejas indiretamente. Apóstolo Paulo se relacionou com milhares de pessoas, serviu milhares de pessoas. Era um homem relevante, poderoso, homem que vocês conhecem a palavra, expeliu demônios, curou os enfermos, uma serpente mordeu ele, nada aconteceu. Um homem com uma capacidade enorme de performance no evangelho. Milhares e milhares de pessoas esse homem alcançou com a sua vida. Mas sabe o que me chama a atenção? É o fim da vida dele. Porque com tudo que esse homem fez, tudo que ele foi no evangelho, esse homem enfrenta a solidão. Esse homem enfrenta o abandono. Ele não fez pouco, irmãos. Eu não sei se tem alguém da nossa geração com uma capacidade como a do apóstolo Paulo, mas ele não fez pouco. Ele fez muito. Só que de verdade, e ele fez muito pelo evangelho, muito pelas pessoas, mas isso não impediu ele de viver a tristeza do abandono. Por quê? E aqui entra o centro da pregação. Porque, na verdade, boa parte dos relacionamentos são baseados naquilo que você tem para dar. Enquanto você tem, as pessoas estão na volta. Enquanto você tem, você atrai pessoas. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de relacionamento, estou falando de saúde, estou falando de vida. Mas um relacionamento baseado somente em amizade, porque amizade, irmãos, é bom. É muito bom a amizade. Mas amigo trai. Alguém já foi traído por algum amigo aí? Talvez alguém que seja o desafeto da sua vida era o seu amigo de ontem. Porque sentimentos mudam, situações mudam, circunstâncias mudam. O que vai ficar, os relacionamentos que você construiu até hoje, o que vai ficar de verdade, é só os relacionamentos que você constrói baseado em aliança. Porque relacionamentos baseado em circunstâncias e interesse acaba. Com uma tristeza. Eu leio essa parte que eu vou ler do apóstolo Paulo. Porque ele foi um homem incrível, um pregador que todo mundo brigava para que ele fosse pregar. Quando ele estava no auge, as pessoas estavam atrás dele. Mas chegou um tempo da vida de Paulo, em que por amor ao evangelho ele é preso. Então ele já não tem mais muita palavra para pregar. Ele já não tem mais muito para dar. Então ele é descartado. Ele é abandonado. Porque ele já não tem mais o que dar.
Eu não estou falando de uma coisa do passado. Eu estou falando, infelizmente, de coisas que, se nós não cuidarmos, eu estou falando de hoje. Muitos filhos que os pais eram tudo, quando os pais não têm mais o que dar, quando chegam numa certa idade, se não for um relacionamento baseado em aliança com os filhos, eles são descartáveis. Nós enxergamos uma sociedade onde as pessoas descartam. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Faz um barulho para me saber que tu está vivo aí. Eu quero que você questione aonde você está investindo. Qual o nível de relacionamento que você tem com as pessoas? Qual o nível de relacionamento que tu tem com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos, com o teu pastor, com o teu chefe, com o teu irmão da igreja? Porque se os nossos relacionamentos forem só baseados naquilo que me atrai, naquilo que eu preciso, um dia isso termina. E por isso que tem pessoas que moram na mesma casa, depois de anos de casado, e não tem mais nada a ver um com o outro. Porque o que um admirava no outro, o que um se servia do outro, acabou. Então, por que vamos continuar juntos? Nunca se viu uma geração com uma quantidade de divórcio de pessoas idosas como a nossa. Alguém tem acompanhado isso aí? Por quê? Porque, na verdade, é um relacionamento baseado em performance. Eu quero falar para você que nós precisamos rever o nosso jeito de relacionar. Como que eu me relaciono? Se eu estou relacionado, e esse é um dos grandes problemas relacionais, é de casamentos que estão acabando, porque de verdade a pessoa já não tem mais como dar aquilo que dava antes. Então ela troca, pega um outro que consegue. Mas é um relacionamento baseado em areia, que acaba ficando enfraquecido. Deixa eu falar para você, com tristeza, o final da vida do apóstolo Paulo, como que esse grande vulto do evangelho termina os seus dias. 1 Timóteo 4,10 diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traza-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quanto a vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Escute, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Versículo 16. Dobre a atenção. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me, que isso lhe seja posto em conta. Queridos, veja bem, apóstolo Paulo, um homem de honra, um cara versado, conhecimento, doutor da lei, experiência com Jesus, foi levado ao terceiro céu, viu coisas que era impossível de ser falado, um homem que teve uma experiência enorme no evangelho, pregou mais de 30 cidades, edificou mais de 14 igrejas diretamente, dezenas de igrejas indiretamente, um cara que foi um vulto, mas quando ele já não consegue mais ter o que dá, quantas pessoas ficaram com ele? Nós precisamos olhar, e o questionamento que eu faço hoje para a minha vida e para a sua, é: se você não tiver o que dar, quantas pessoas ficarão ao seu lado
lutarão a sua guerra, cuidarão de você. Porque, na verdade, muitas das vezes, nos relacionamos baseados somente em trocas. Eu gosto porque, de alguma forma, me faz bem, cuida de mim, é gracioso, é bonito, Ei, isso tudo passa. Nós precisamos estabelecer relacionamentos com fortaleza e baseado em aliança, e eu vou ensinar isso hoje. Porque vai ter momentos da sua vida. E eu não estou aqui liberando palavras de morte, não. Eu estou falando de fatos. Quando você, de verdade, passa por uma guerra, passa por uma luta, passa por uma situação, quantas pessoas se movem ao seu favor, não pelo que você tem, por quanto, ou por o que você, mas por quem você é. Apóstolo Paulo, ele foi um grande líder. E sabe quem são as pessoas que ficaram com ele até o fim? Se você ler a Bíblia, ele começa falando: a Tito, o meu verdadeiro filho. A Filemon, eu escrevo: recebe o meu filho Onésimo, que eu gerei nas prisões. Quem fica é quem de verdade entende uma aliança. Só que a aliança é uma via de duas mãos. Aliança onde só um vem, isso não é aliança. Aliança é um lugar de via dupla, de cuidado duplo, de respeito duplo, de amor duplo, de carinho duplo. Aliança vai e aliança vem. Mas eu quero mostrar para você que de toda a multidão de relacionamentos do apóstolo Paulo, só fica com ele aquelas pessoas que de verdade têm aliança. Nesse trecho aqui de cima, apóstolo Paulo me pede uma coisa: me traz Marcos, porque me é útil para o ministério. Ei, o mesmo Marcos, que quando o apóstolo Paulo estava forte, ele briga com Marcos, porque Marcos não consegue completar uma missão. Ele descarta Marcos. Barnabé, que é o discipulador de Paulo, briga com Paulo por causa de Marcos. Barnabé diz: não, nós não podemos excluir esse menino. Isso vai dar gente boa ainda. Paulo falou: não, esse é fraco. Não deu conta do recado, manda embora, comigo não anda mais. Paulo e Barnabé sempre caminharam junto, por causa de Marcos, vai cada um para um lado. Agora, no final da vida dele, qual a surpresa de Paulo? Quem é que ele precisa? De Marcos. Toma cuidado com as pessoas que você despreza. Você não sabe quem Deus vai usar para abençoar a sua vida. Faz sentido para alguém que eu estou pregando aqui? Eu preciso pregar e trazer circunstâncias de vida. Não despreze os seus irmãos. Quando o apóstolo Paulo desprezou Marcos, vamos usar assim a linguagem, Paulo estava por cima. Toma cuidado. A vida, ela é cíclica. Seja educado, gentil, amável com todos. Você não sabe quem Deus vai usar para mudar a tua história. Deus é campeão de esconder. Aquele caça-tesouro, ele esconde a chave, às vezes, na mão de uma pessoa que não tem nada a ver. Deixa eu contar uma história para você, minha profissional. Eu estou em Caxias do Sul, faz mais de 30 anos. E tinha um menino, empacotador lá dentro do supermercado, você deve conhecer o supermercado, e supridor e tudo. Menino esperto. E eu cuidando, mas eu chego no supermercado, onde eu estou, eu cumprimento todo mundo, irmãos. Porque pessoas são pessoas. Cumprimento o dono, mas cumprimento a senhora da limpeza também.
Tem gente que olha para o pessoal de pedágio e faz cara de nojo. Irmãos, são pessoas. Custaram o sangue de Jesus. E aquele menino que eu cumprimentava, e depois ele colou em mim, eu comecei a dar umas dicas para ele, e começou. Hoje é o diretor da principal rede de supermercado que eu trabalho. Eu mexi com ele, não bati em você quando era pequeno, agora não dá mais. Tu não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Tem gente que escolhe só com quem fala. Águias andam com águias. Irmão, tenho pavor dessas coisas. Porque isso é de uma soberba tão grande. Irmãos, você sim se assenta na mesa com quem sabe mais que você. Mas respeite, cuide de todo mundo. Você não sabe quem Deus vai usar para abrir uma porta que você está esperando, em nome de Jesus. Apesar de tudo que Paulo fez, quando ele não tinha mais o que oferecer, ficou sozinho. Amigos traem, abandonam e se tornam inimigos. Existe uma cultura que os pais têm que ser amigos dos filhos. Eu entendo isso e eu acho que relacionalmente está totalmente certo. Mas o meu ponto de vista é que pai e mãe não devem se rebaixar em querer ser só amigo dos filhos. Porque pai e mãe é muito mais que amigo. Amigo abandona, amigo trai, pai e mãe dão a vida pelos filhos. Então não se rebaixe a ser somente amigo, senão você vai ser só mais um amigo na vida dos seus filhos. E você não é só mais um amigo, você é pai e você é mãe. A autoridade de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Sabe, quando nós falamos de aliança, e eu quero trazer essa visão, aí no sábado você vê no grupo o pessoal renovando, não entende, e alguns que renovam também não entendem. Eu quero trazer a clareza hoje sobre isso. O livro de Gálatas 3,15 diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Apóstolo Paulo está dizendo: leve a sério as palavras que você dá. Leve a sério quando você faz uma aliança. Isso não é uma coisa qualquer e não é de qualquer forma. Por isso que os relacionamentos bíblicos, eles são firmados com uma aliança. O casamento é firmado com uma aliança. E a aliança, ela tem compromisso das duas partes. Não é o compromisso da esposa cuidar do marido, ou do marido cuidar da esposa. É os dois, um cuidar do outro. Agora eu quero ler com você o livro de 2 Timóteo. Uma pessoa incrível que Deus vai botar na sua vida em nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 1,16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente, escute, até me encontrar. O Senhor conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor que eu o quanto serviço me prestou em Éfeso. Não, o Onesífero é um cara incrível. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, já antes de pregar sobre isso, profetizar que Deus vai botar o Onesífero sobre a sua vida. Veja, conforme 2 Timóteo 1,18, o Onesífero era da cidade de Éfeso. Vamos entender esse negócio. Ele era filho na fé de Paulo, da cidade de Éfeso. Paulo estava preso em Roma. Primeiro, Paulo estava mal falado, o governo romano estava pressionando o cristianismo, então qualquer amigo de uma pessoa perseguida não é bem vista. Mas Paulo não foi preso por mau caratismo.
Paulo foi preso por causa do evangelho, mas para não queimar o filme, as pessoas abandonaram Paulo. Mas aí se levanta um cara que faz a vida valer a pena, chamado Onesífero, e o cara sai de Éfeso e vai até Roma. Irmão, número 1, só tinha transporte de navio e de animal. Número 2, 2.300 quilômetros de distância. Número 3, não tinha o WhatsApp para saber aonde Paulo estava. O Onesífero, ele descobre que o seu pastor está preso, o seu amigo está preso, o seu irmão de aliança está preso. Ele sai e vai até ele. Mesmo sabendo que Paulo não tinha nada para dar, não podia orar, o pastor não poderia dar nada, ele não tinha nada para dar, mas o Onesífero foi atrás, não do que Paulo tinha para dar, mas daquilo que Paulo era. Paulo gerou algo no coração daquele homem, que aquele homem faz coisas incríveis. Andar 2.000 e poucos quilômetros de navio, dependendo do vento, dava de 2 ou 3 meses. Aí ele chega até Roma. Tem mais de 30 cadeias naquela época. E cada lugar que o Onesífero vai, ele é humilhado, porque na verdade ele está buscando a informação de um preso. Aonde ele vai, ele leva pancada, e ele vai de prisão em prisão, buscando, procurando, até encontrar Paulo. Que amor é esse? Que sentimento é esse? O que o Onesífero ganhou com Paulo? Nada. Mas na verdade nós precisamos ter relacionamentos onde as pessoas não relacionem comigo e com você somente por aquilo que vão ganhar, levar, trocar. Mas se relacione por aquilo que você é. Eu sei quem são as pessoas da minha aliança. E o Onesífero vai atrás de Paulo. E quando ele encontra, em outro versículo, Paulo se diz velho. Ele diz, já estou entregue à libação. Sabia o seguinte, eu vou morrer, eu estou morto. Mas fica imaginando o que foi para Paulo. Estar preso, abandonado por muitos, como ele mesmo disse. Aí de repente, quem é que chega na cela? Já imaginou Paulo olhando, quando ele vê, chega o Onesífero. E quando chega o Onesífero, o coração daquele homem se renova de novo. Ele diz, como me foi útil, como ele me procurou em Roma. Paulo estava dizendo, a minha vida valeu a pena por causa do Onesífero. Uma pessoa que abriu coração, abriu porta, vai atrás. Paulo conseguiu gerar no coração dele um sentimento que não era de amizade, um sentimento que não era superficial, um sentimento que não era relacional. Paulo conseguiu gerar nele um sentimento de aliança que fez com que ele fosse atrás e pudesse honrar. Antes de ter chegado em Roma, ele me procurou solicitamente até me encontrar. Irmãos, eu oro a Deus para que eu e você tenhamos habilidade de gerar isso no coração das pessoas. Aonde os pais não valem para os filhos por aquilo que eles têm para dar. Mas que os filhos possam olhar para os seus pais, mesmo depois de velhos, com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com o mesmo respeito de quando eles tinham a vitalidade e davam tudo para esse filho. Cuidavam desse filho. Infelizmente, o que eu estou pregando é para um mundo, uma geração do descarte, onde as pessoas valem enquanto elas têm alguma coisa. Eu quero convidar você a rever seus relacionamentos.
Eu quero convidar os jovens a rever os relacionamentos de como os estão vendo, como estão tratando as suas autoridades, seus líderes, seus pais. Porque de verdade, esse relacionamento fútil, em que as pessoas valem somente enquanto elas têm, tudo que você planta, você colhe. Eu quero profetizar que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai erguer o Onesífero na sua vida. Pessoas que valem a sua vida, valer a pena por aquelas pessoas. Sabe, tem pessoas que valem a pena. Hoje tem gente aqui que faz a minha vida valer a pena. Levantar e dizer, não, eu vou continuar, porque tem esse Onesífero na minha vida, que faz valer a pena. Toda desonra atrai coisas ruins, mas toda honra, ela atrai bênção. Eu não sei se você percebeu, mas o apóstolo Paulo diz que o Senhor conceda graça e misericórdia à casa de Onesífero. Por que ele não falou Onesífero? Segundo alguns estudiosos, a Bíblia não diz isso, mas Onesífero possivelmente já estava morto. Mas dentro do coração de Paulo, ele ainda continuava vivo, e a sua família estava comendo daquilo que ele plantou enquanto vida. Mesmo depois de morto, apóstolo Paulo continuava dizendo: que o Senhor abençoe a casa de Onesífero. Que as nossas vidas sejam tão cheias de honra, que as nossas vidas sejam tão cheias de honra, que mesmo depois, quando nós não estivermos nesta terra, as nossas gerações vão comer do fruto que você plantou, de honra diante de Deus. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ei, na hora que o bicho pegou, quem é que ficou do lado do Paulo? Onesífero. Quando todo mundo está tirando pedra em Paulo, falando mal de Paulo, quem estava do lado? Sabe, uma pessoa quando tem aliança, quando tem caráter, e alguém de alguma forma tira pedra em alguém da sua aliança, ele se levanta contra, ele defende. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Eu não consigo conceber filhos que falam mal dos seus pais. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de estilo de vida. Nós precisamos tratar problemas, mas, irmãos, a honra é indispensável. Nós estamos nas quintas-feiras falando sobre a cultura da honra. Tem sido um tempo muito abençoado, porque de verdade é o que falta. Porque nós ensinamos, às vezes, sem o entendimento da palavra, como esse de hoje, ensinamos nossos filhos a nos amar por aquilo que nós damos, por aquilo que você dá, por aquilo que você oferta, por aquilo que você abençoa. E todo pai, toda mãe tem prazer em abençoar os filhos, mas esse não é o fundamento. Nossos filhos têm que nos amar por aquilo que nós somos. Se você tem muito, ele te ama. Se você tem pouco, ele te ama também. Se você tem para dar, ele te honra. Se você não tem para dar, ele também te honra. Porque na verdade são coisas diferentes. Porque momentos financeiros, lutas, circunstâncias, batalhas, o que mantém um casamento não é o amor. O amor, ele é renovado pelo princípio da aliança. Se eu entendi a palavra de Deus, eu vou me fortalecer nessa palavra e no entendimento dessa palavra pela aliança que eu tenho com a minha esposa, mesmo quando o amor se esvai, ou quando a circunstância não é boa, ou quando ela não está bem para cuidar de mim, ou quando eu não estou bem para cuidar dela, isso tudo é relativo e vai passar. E eu não estou com ela por aquilo que ela me dá ou por aquilo que eu dou.
Nós estamos juntos porque um dia nós viemos diante do Senhor e demos uma palavra. E essa palavra diz até que a morte nos separe. E deram o nome dessa palavra de aliança. E eu preciso aprender a honrar as alianças que eu faço. Que o Senhor coloque relacionamentos verdadeiros nas nossas vidas, não interesseiros. Que o Senhor coloque pessoas que vão fazer a sua vida valer a pena. Que nunca lhe falte um onesífero na sua vida. Pessoas que te surpreendam dizendo na hora da luta, da guerra, eu estou aqui. Eu estou perto de você. Eu não esqueço de você. Mas rapaz, você viajou 2.300 quilômetros, ficou 3 meses viajando no nada, sem saber se eu estou vivo, se eu estou morto. Por que você fez isso, Onesífero? Porque eu sou grato àquilo que você fez sobre a minha vida, e eu tenho uma aliança contigo. E quem tem aliança, honra as alianças que tem. Parece um assunto fora de moda, mas eu canso de enxergar pessoas com relacionamentos tão fúteis que quando um adoece, o outro larga. Alguém já viu isso? Quando a pessoa mais precisa, larga. Quando alguém está passando por uma guerra, por uma luta, aonde a pessoa precisa ser cuidada, amada, protegida, o outro larga. Por quê? Porque tu não tem o que me dar. Não está agradável ficar contigo. Não está gostoso ficar contigo. Irmãos, esse relacionamento é superficial, baseado naquilo que você tem para dar. E como eu comecei o versículo, o nosso Deus não se relaciona assim. O nosso Deus não importa o que você tenha para dar. O nosso Deus quer saber quem é você. O jeito que nós somos. Tudo vai passar, mas relacionamentos de aliança é que vão permanecer no dia mau. Escute. Essa palavra é uma palavra de conhecimento e confronto. Agora veja, toda pessoa que tem dificuldade, pastor, às vezes eu fico só. A pergunta é: você cuida de alguém? Porque a aliança é uma via de 2 mãos. Aonde um só é cuidado, não é aliança. Aliança é um cuidado de 2 mãos. Relacionamento de alianças são relacionamentos sérios. Quantas pessoas você tem na sua vida que, se você não tiver nada para dar, essas pessoas vão estar do seu lado? Não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Eu sei quem é você. O que você está passando é momentâneo, mas eu sei o teu caráter. A luta que você está passando é momentânea, mas eu sei quem é você. Eu quero, baseado nessa palavra, Deus colocou no meu coração para orar por alguns onesíferos desse ministério. Tem pessoas que, você sabia que tem líderes de GC que às vezes estão feridos, líderes de grupos que estão feridos às vezes, porque os liderados não cuidam deles? Como você tem cuidado dos seus liderados? A igreja, ela não é feita somente por aquilo que eu recebo, mas por aquilo que eu dou. Todos os grupos, os ministrantes, as pessoas que ministram, aqui na nossa igreja, ninguém é assalariado. Todo mundo faz isso por um amor incrível. As pessoas que trabalham no ministério, quem está cuidando, quem está servindo, quem recebeu, todas essas pessoas são pessoas que estão cuidando e amando quem nem conhecem. Como que eu me relaciono com essas pessoas?
Quando eu tenho um líder de grupo, quando eu tenho um líder de GC, como que eu cuido desse meu líder? Será que eu sou o onesífero na vida dele? Será que eu reconheço ou eu desdenho? Porque, na verdade, muitas das vezes, nós temos dificuldade de erguer pessoas porque são mortas espiritualmente. Nós precisamos crescer. Agora, devemos crescer com profundidade e com verdade. Eu gostaria que nessa noite despertasse no meu coração e no seu um senso de responsabilidade de como que eu cuido das pessoas que cuidam de mim. Como que eu cuido dos meus pais, como que eu cuido da minha mãe, como eu cuido do meu irmão que é responsável, como que eu cuido do meu esposo que cuida de mim, como eu cuido da minha esposa que cuida de mim. É em todos os níveis. Escute, existe o que eu chamo do dia da verdade. Qual o dia da verdade? Dentro da minha missão pastoral, uma das coisas que não me dá prazer, mas eu preciso fazer, é o ofício fúnebre. E eu considero aquilo o dia da verdade. Porque o filho que nunca reconheceu o pai em vida, abraça num corpo morto, e pede: pai me abraça, mãe me abraça. Por que não fez isso antes? O filho que nunca disse: pai, eu amo você, mãe, eu amo você, naquele dia ele faz. O marido que às vezes maltrata, briga, a mulher que maltrata e briga, aí quando perde o marido, perde a esposa, se desespera, eu quero ir junto. Porque nós esperamos perder para depois enxergar e valorizar. Alguém está vivo aí? Porque nós deixamos coisas pequenas roubarem as verdades dessa vida. Nós deixamos chateações, mágoas e tantas coisas pequenas roubarem a verdadeira identidade dessa vida. Às vezes a pessoa que queremos nos ver livre da qualquer coisa, qualquer situação, como agora oramos pela mãe do Cid. E nós oramos para que Deus salve aquela vida. Meu Deus, aquilo é uma luta, é uma guerra. Por que espera chegar nesse tempo? Por que não agora? Por que não hoje? Por que não valorizar as pessoas que cuidam, que são responsáveis, ou que de alguma forma cuidam da nossa vida? Por que não hoje? Eu não reconhecer a minha liderança e dizer: puxa, obrigado por cuidar de mim. Irmão, ainda que orasse por você uma vez no mês, já é alguma coisa. Mas os líderes oram, as pessoas oram, para que as coisas aconteçam. E às vezes a gente acha que tudo é comum. E tudo que eu recebo é pouco. Isso é um coração ingrato. Filhos que olham para a comida com cara de desdém. Ai, não quero essa comida. Ai, meu Deus do céu. Aqui não tem nenhum para a glória de Jesus. Mas eu quero que você entenda os níveis relacionais. Aprofunde. Não espere que Deus toque para que você descubra a verdade sobre as pessoas que você ama e as pessoas que você precisa cuidar. Se tem uma das coisas que quanto mais tu dá, mais tu tem. Mais tu dá, mais tu tem. O que é? Quanto mais eu dou, mais eu tenho. O amor. Não deveis nada a ninguém, exceto o amor.